Então, bora lá, né, pessoal? Vamos ver essa parte de metodologias de desenvolvimento de software, porque é interessante, pessoal. Até o segundo ano do curso técnico de vocês, o que vocês aprendem? Vocês aprendem programação, né? Vocês aprendem teorias de programação, algumas práticas, algumas paradigmas de programação, a palavra correta é essa, paradigmas de programação, na qual vocês podem utilizar na construção de alguma coisa. Né? Só que, até então, o que acontece? Vocês só construíam sem nenhuma aleatoriedade, aliás, totalmente aleatório, né? Sem um objetivo específico, sem tratar com o cliente, sem utilizar uma metodologia para gastar menos tempo e otimizar o custo, tá? Então, a ideia da nossa disciplina é fazer com que vocês sejam programadores eficientes, certo? Otimizados, tá? Que vocês possam trabalhar em empresas na quais vocês tenham essa otimização de tempo, de custos e de tudo mais, tá? Mas, para isso, vocês precisam entender algumas metodologias ágeis de desenvolvimento de software, porque a ideia geral é construir um software, construir um sistema, tá? Um software e um sistema, tá bom? Então, vamos lá. Metodologias de desenvolvimento de softwares, elas são aplicadas há muito tempo. Tá? Então, existe toda uma hierarquia em cima dessas metodologias. Então, começa lá anteriormente com modelos mais clássicos, como o modelo em cascata, como modelo em espiral, e chegam até as metodologias mais ágeis, que são as utilizadas hoje em dia pelas grandes casas de softwares, tá? Então, por exemplo, a gente tem a Scrum, a gente tem a Hope, tá? Então, são metodologias que são muito utilizadas, tá? Então, o Scrum é um dos mais perfeitos e que muitas empresas utilizam, certo? Putz, não apresentou aqui, tá, pessoal? Mas eu não falei muita coisa fora que tinha no slide, não, tá? Na verdade, só tinha uma imagem no slide, até agora. Agora sim, acho que tá apresentando. Confirme aí pra mim, está ok? Tá ok agora? Pois beleza, né? Então, como eu estava falando para vocês, tá? Então, essas metodologias de desenvolvimento, né? Elas estão aí para serem muito utilizadas. Tá? Então, vocês vão sair de um patamar onde vocês apenas construíam com programação alguma coisa e vão aprender a trabalhar isso de forma otimizada, aprender a vender um software, certo? Essa parte da disciplina, ela tem um viés de administração, porque ele ensina a questão da venda, da otimização de custos, de uma forma em que você não perca dinheiro, porque tempo é dinheiro, certo? Então, não adianta você programar 10 horas e receber por 2 horas. Então, você teve 8 horas desperdiçadas da sua vida. Hoje, para São Paulo, a média da hora de um programador, ela está indo em torno aí de 60, 70 a 80 reais a hora, tá? De bons programadores, tá? E aí vai subindo, né? De nível júnior, nível sênior, nível pleno, certo? Então tem os níveis de programação. Então a galera vai ganhando mais ou menos, tá? Então, por exemplo, se você, tá? Um cálculozinho básico, tá? Se você trabalha 8 horas por dia, né? Que é o convencional, se você está com um contrato de hora, tá? E sua hora é, por exemplo, 70 reais, tá? Então, em um dia de programação, certo? Você tem aí 560 reais em cima do software a ser cobrado, tá? Então, por exemplo, se um software, ele demorou, sei lá, vamos supor, 100 horas de programação, tá? Levou aí 100 horas do programador para ser feito. Então, só com programação, a 70 reais, ele vai gastar 7 mil de programador. Então, ainda tem analista, ainda tem engenheiro de sistema, ainda tem o DBA, ainda tem design, ainda tem testador. Então, juntando tudo, né? Um software que levou 100 horas para ser feito, por exemplo, só de programação, leva mais outras horas aí, ele vai bater os 30, os 40, os 50 mil reais. Tá? Então, nessa disciplina, a gente vai entender isso e como construir um software com metodologia ágil. Tá? Beleza, pessoal? Entendido até aqui? Deu para entender aí, Rayane? Tá tudo bem, Rayane? Sim, tudo.
Tá tudo bem mesmo, Raiane? Boa tarde para ti, Raiane. Boa tarde. Então, vamos seguindo aqui, tá? Então, por definição, a gente tem, tá? Que uma metodologia de desenvolvimento de software, né? Ou um processo de construção de um software, né? Ele é um conjunto estruturado de práticas, ou seja, é um conjunto, uma sequência lógica de práticas ou de atividades, né? E resultados associados que auxiliam na produção de um software, né? Então, aqui é uma linha de produção, tá? Então, do mesmo jeito que existe uma linha de produção para construir um carro, existe uma linha de produção para construir um sistema, um software. Do mesmo jeito que existe uma linha de produção para quando você chega em um hospital, não tem, você vai para a triagem, depois você vai para a consulta, depois você vai para um exame, fazer uma coisa, depois você vai para uma cirurgia. Então, tem toda uma triagem, tem toda uma linha a seguir. Então, na construção de software não é diferente. Então, dentre as várias atividades associadas, existem, por exemplo, né, a análise de requisito e codificação, tá? Então, essa análise de requisito, né, eu acredito que vocês viram semestre passado com o Gerson, né, que eu vi lá o material da aula de vocês, a questão de requisitos funcionais, requisitos não funcionais, certo? Então, tudo aquilo, tá, vocês têm, né, que ter em mente aí que vocês vão utilizar agora. Porque vocês vão conversar com o cliente até vocês entenderem, certo? Quais são as necessidades dele, tá? Quais são os requisitos, né? Se o requisito do cliente ele é um requisito totalmente funcional ou não funcional, ou toda essa parte de análise, né? E documentar isso. É isso que a gente vai fazer nessas 8 semanas de documentação. Conversar com o cliente, documentar o que ele quer, até dizer o seguinte, pronto, agora a galera da programação pode meter bronca e começar a programar, porque a gente já esquematizou como vai ser esse software, tá? Então, o resultado do processo, né, ele é um produto que reflete a forma de como o processo foi conduzido. Então, esses processos eles têm por objetivo a garantia da qualidade de software. Então, pessoal, essa parte de produção de software, de documentação, por mais clichê, por mais chata, entre aspas, aí que ela possa ser, ela é altamente essencial. Porque se eu documento um software muito bem, e eu programo um software, né, no tempo hábil, com prazo, certo? Eu vou ter, lá no final, a qualidade de software, o quality of success. Porque a qualidade de um software está relacionada com o preço que você pagou, com o prazo que foi estipulado, certo? E como isso foi entregue para você, se ele atendeu às suas necessidades, tá? Então, isso é o que vai dizer se o software que vocês fizeram é de qualidade ou não, tá? No caso de vocês, quem vai dizer isso é o cliente lá no final, se ele é um software de qualidade ou não, e que nota esse software merece, né? Que aí vai ser a nota final da disciplina de vocês. Compreenderam? Deu bom aí, minha amiga Alessandra? Você conseguiu compreender a parada? Alessandra, não. Entendi. Eu disse, Alex, você que entendeu errado. Tu conseguiu entender, minha querida, como é que vai ser todo esse sistema? Uhum. Tá simulando ainda, mas dá certo. Bom, vai dar certo, sim, se Deus quiser. Tá, bora para frente aqui. Então, um software, pessoal, ele passa por algumas etapas, tá? Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Ele começa na elaboração, passa pela construção, até chegar a um fim de viés de produção, tá? Então, eu tenho um estudo preliminar, né, onde eu vou analisar objetivos, alternativas e restrições acerca desse software. Eu tenho um plano do projeto, que no caso da parte de documentação da gente é o plano de desenvolvimento de software, né, com pré-requisitos, planejamento, estimativas, cronograma de construção. Eu tenho a engenharia desses requisitos, né, definições de tecnologias e ferramentas que você vai utilizar. Então, por exemplo, vamos supor que a equipe do Alan vai me construir um site, certo? Um site para uma pousada de flecheiras, tá?
Aí o que acontece? O que você vai utilizar? Quais são as ferramentas? Qual é a linguagem de programação? Qual é o banco de dados que você vai utilizar? Como que você vai fazer isso? Tá? Então, essas são as definições de tecnologias e ferramentas que você utiliza. E aí você entra nessa roda aqui, onde você vai ir e voltar até sair dela, tá? Então, por exemplo, se você vai para a parte de projeto rápido, certo? Onde você faz uma prototipagem junto com o design. Depois você refina o protótipo, vê se ele está aprovado. Se ele for aprovado, se ele tiver alguma coisa a refazer, você vai para a parte de construção, testes, né? Documentação. Daí, se você viu que não está completo, você refinamento desses requisitos, né? Você colhe requisitos novamente. E aí você vai de novo para um projeto rápido, prototipa esses novos requisitos e fica nesse ciclo até o momento em que você entender que está tudo completo. Quando você diz assim, não, pronto, fechou, tá perfeito, tá aprovado. O que acontece? Você vai para implantação e treinamento, juntamente com testes de aceite. Porque é nessa fase aqui, pessoal, em que você leva o software para mostrar para as pessoas que vão utilizar ele. Então, por exemplo, se eu faço um software para a Secretaria de Saúde do município de Trairi, aí o que acontece com esse software? Você vai chegar lá para as pessoas, tá aí, pessoal, tá aí o sistema, pode usar. Não é assim. Então, você tem que chegar lá e dizer, ó, pessoal, a gente vai fazer uma semana de treinamento, tá? Com alguns testes, ver qual é a usabilidade desse sistema, se o usuário acha ele fácil, se o usuário acha ele difícil. Porque se o usuário achar ele muito difícil, você tem que voltar lá para a concepção do software de novo, para poder corrigir esse problema, tá? Então, as metodologias, elas basicamente elas funcionam como um ciclo, um grande ciclo de tipo PDCA, né? Vai, faz, verifica, analisa, volta, faz de novo, até chegar nos testes finais, tá? Que aí o sistema já está quase todo 100%, e aí aqui, pronto, você já está com o sistema totalmente operacional, e é aqui onde você recebe o cacau, tá? A mala do dinheiro, tá bom? Claro, geralmente os processos, né, a galera sempre entra com o quê? Com 50% do software, certo? De entrada, tá? E aí o restante na conclusão do sistema, tá? Então, geralmente contratos são fechados dessa forma, ou de outras formas também, que aí a gente vê posteriormente, tá? Beleza, isso aqui, pessoal, vocês conseguiram entender toda essa linha aqui de raciocínio? Tranquilo aí para ti, Cleison? Sim. Sim, sim. Tá de boa aí, cara? Falou comigo, teu áudio travou bem na hora. Não, só perguntei se estava de boa aí. Não, Já tá de conseguiram boa. entender. Só não entendi, foi tu falando meu nome. Travou bem na hora. Ah, beleza. Então, embora existam vários processos para o desenvolvimento de software, algumas atividades fundamentais são comuns a todos eles, né? Quem escreve esse livro aqui, o autor desse livro, Sam Renville, tá? É um livro muito bom, tá? O que isso quer dizer, pessoal? Então, se eu tenho diferentes tipos de processo, ou seja, se eu tenho vou fazer um software para a Secretaria de Saúde do município, ou se eu vou fazer um software lá para uma universidade, né? Meio que eu tenho algumas atividades fundamentais e em comuns a eles, né? Certo? Todos eles necessitam de um login, todos eles necessitam de uma senha, de um sistema de segurança, de relatórios, certo? Então, todo sistema, ele meio que já tem um esqueleto pré-estabelecido. Ele só se adapta aos processos na qual ele quer resolver. Então, para isso que a gente tem a especificação de software, né? Que ela é a definição das funcionalidades, requisitos e das restrições do software. Tá? Então, geralmente é uma fase em que o desenvolvedor conversa com o cliente para definir as características do novo sistema. Essa conversa, pessoal, a gente vai ter com cada empresa, tá? Ou seja, tanto eu como o Jefferson vamos ser clientes, né, das empresas,
e aí a gente vai conversar com essas empresas a fim de que vocês nos requisitem. Então, qual é a minha dica? Que vocês peguem aquele slidezinho lá da disciplina de PO e de Java, onde tem lá a parte de análise de requisitos. Vocês dão uma revisada lá, tá? E aí já começa a preparar e entender quais perguntas vocês vão fazer para os clientes, né? Para poder vocês entender do mercado dele. Ah, você quer um site? Você quer um sistema? Você quer um aplicativo? Você quer um site institucional? Ou você quer um sistema de gerenciamento? Como que você quer que funcione isso? Como que você quer que funcione aquilo? Entendeu? É dessa forma que a gente vai estar fazendo, tá bom? A gente chega aqui nesse ponto que é sobre o SRS, tá? Que é o Software Requirement Specification, né? São as especificações de requerimentos de software. Então, aqui é como se fosse essa doação mesmo, algo documentado de quais itens você conseguiu coletar do cliente, tá? E aí você já parte, né, para o projeto e implementação de software, né? Onde o software é produzido de acordo com as especificações. Isso aqui já é a segunda fase da nossa disciplina. Na verdade, a terceira, né? A parte final. Tá? Nesta fase são propostos modelos através de diagramas, tá? E estes modelos são implementados em alguma linguagem de programação. Tá? Felipe, eu tenho que programar em Java? Eu tenho que programar em PHP? Fica totalmente à escolha de vocês, tá? Então, se vocês querem fazer um sistema em Python, por exemplo, qualquer outra linguagem, tranquilamente, vocês podem fazer. O que eu quero é que resolva o problema, tá? Que o cliente vai passar para vocês. A validação de software, né? É o software validado para garantir que todas as funcionalidades especificadas foram implementadas. Isso aqui é o dia da entrega, tá? Essa entrega vai ser lá em meados da última semana de maio, né? Como eu falei, a disciplina vai até dia 27. Então, entre o dia 27 e o dia 28, tá? de maio, a gente vai estar fazendo essa validação de software e ver se vocês realmente conseguiram implementar o que o cliente solicitou. Certo? Ou a quantidade máxima de que vocês conseguiram fazer isso, né? Seguinte, pessoal. Não necessariamente quer dizer que vocês vão conseguir fazer o software perfeitamente lindo, pleno, né, de acordo com o que o cliente pediu. A gente vai tentar pedir o máximo de vocês, tá? Então, a gente vai ser bem flexível com relação a isso. Não precisam ficar tão receosos contra isso, tá? Muitas organizações desenvolvem software sem usar nenhum processo. Isso aqui é totalmente errado, pessoal. Geralmente isso ocorre porque os processos tradicionais, né, não são adequados às realidades das organizações. Então, em particular, as organizações pequenas, né, e médias não possuem recursos suficientes para adotar o uso de processos pesados e caros. Então, tem empresa, pessoal. Existem empresas que são voltadas diretamente para isso, só para coordenar a organização da construção de um software. Entendeu? Só que tem muita gente que não consegue pagar por isso, porque é caro, é uma área muito cara. E aí, a galera chega com algumas metodologias que são mais fáceis de ser utilizadas, tá? Então, por essa razão, muitas organizações não utilizam nenhum processo, por conta do preço, né? O resultado dessa falta de sistematização na produção é um software de baixa qualidade, né? E num produto final. Então, a pessoa, vou economizar aqui, eu não vou aplicar aqui uma metodologia ágil, eu não vou aplicar aqui um negócio interessante, eu vou fazer o software de qualquer jeito. Vou começar a programar, depois é que eu vejo o que o cliente quer ou não. Ou então eu vou programar aqui a doida, sem contar horas, sem contar nada. É um software ruim, é um software que custou caro, ou então às vezes a própria empresa não soube obrar pelo que ela fez, tá? E dificulta, né, a entrega desse software nos prazos e custos predefinidos, né, inviabilizando a evolução do software, tá? E aí o cliente fica com a mãos atadas, porque não recebeu pelo que ele pagou, tá bom? E é por aí que se vai, tá? Gente, tudo isso, toda a construção de sistema, ela é totalmente voltada para isso aqui, QoS.
quality of service. Tá? A qualidade do serviço. Não é simplesmente programar, é programar com qualidade, tá? E aí é o que a gente vai tentar fazer com que vocês entendam aí ao máximo, né? Infraestrutura, tá? Com programação dinâmica, programação orientada a objetos, tá bom? Então, tudo isso é bem interessante para quê? Para que a gente, no final, chegue lá no Quality of Service. Quanto às metodologias, pessoal, existem várias nomenclaturas, várias definições na literatura de engenharia de software. Tanto é que esse nomezinho aqui, engenharia de software, tá? Ele é um curso superior. Para vocês verem como essa área ela é muito abrangente. Tá? Na universidade, na faculdade de ciência da computação, no curso de ciência da computação, a gente tem em média aí umas 2 ou 3 disciplinas voltadas para engenharia de software, tá? Então é comum, mesmo algumas organizações caírem no seu próprio processo ou adaptar alguns processos à sua realidade. Dentre os vários processos, existem metodologias tradicionais, certo? Que são orientadas à documentação e metodologias ágeis. Então, existem essas duas. As tradicionais e as ágeis, que procuram desenvolver software com o mínimo de documentação. Ou seja, isso que a gente vai fazer, pessoal, por incrível que pareça, é o mínimo que se exige para construir um software, tá? Tem outras metodologias que puxam muito mais. Então, podemos citar alguns processos de desenvolvimento como o modelo em cascata, certo? Que é um dos iniciais. Modelo em espiral, que também é um modelo tradicional. Modelo evolucionário, tá? Engenharia de software baseada em componentes, tá? O RUP, que já é um modelo mais ágil. O Stream Program, que é um modelo totalmente ágil. Scrum, altamente ágil, certo? E ainda tem também esse modelo incremental aqui, que é um modelo mais tradicional. Então, só aqui a gente tem, ó, 3, 4... São 9 modelos que a gente tem aqui em média. 8, 9 modelos, tá? Só que eu queria apresentar para vocês, certo? Queria que a gente trabalhasse com eles. Alguns tradicionais e outros mais ágeis, tá? E aí, qual é a grande diferença deles? Certo? O modelo em cascata, ele segue toda uma sequência. Tá? Ele vai lá, parte da produção, vai descendo, tá. O modelo do Scrum, ele tem uma viabilidade muito maior, certo? Porque ele vai trazer aí alguns quesitos, como, por exemplo, o Product Backlog, certo? Então, você vai fazer a verificação do produto. Ele tem reuniões diárias. Então, um ficou para trás ainda, mas que são utilizados, e tem os mais ágeis. Já que eu explico aqui como que a gente trabalha com eles, tá? E aí, pessoal, eu tenho essa imagem aqui, tá? Essa imagenzinha, ela é um negócio muito interessante, certo? Aqui, o que a pessoa queria era simplesmente brincar na árvore, um balanço de árvore. A ideia aqui é criar um balanço de árvore, certo? Tá todo mundo vendo a imagem direitinho? Sim, tá dando para ver. Sim. Pronto. No primeiro desenho, aqui em cima, o cliente pediu um simples balanço de árvore, certo? Um pneu, uma corda num galho, pronto, vou marear. Dá para você se balançar. E os aqui embaixo, né, são todas as derivações do que pode acontecer com o que o cliente pede. Aquele velho telefone sem fio, né? Numa ponta começa de um jeito, quando chega lá no final já é totalmente diferente. Então, por isso que a análise de requisitos ela é muito importante. Na segunda imagem aqui, olha aí, vocês veem um pé de pau, só que em vez de um balão tem 3 tábuas de madeira. Então, isso aqui foi como o cliente explicou para o líder de projeto. Entendeu? Para o gerente do projeto. Então, o cliente queria isso aqui, mas quando ele foi explicar, ele explicou isso aqui. Ora, Felipe, mas por que ele explicou diferente? Porque o cliente, às vezes, a verdade, na maioria das vezes, ele não sabe o que ele quer. Na verdade, ele sabe o que quer, ele só não sabe como ele quer.
E aí cabe a vocês, como construtores de software, entender a necessidade do cliente, tá? Então, aqui foi como ele explicou. Aí, o que foi que o líder do projeto, o gerente do projeto, entendeu? Olha aí, ó. Então, ele amarrou duas cordas em galhos diferentes. O analista foi lá e especificou dessa forma aqui. Cortou a árvore no meio, botou duas escolas aqui, botou o balanço no meio. Tá errado. O programador entendeu da seguinte forma, uma arvorezinha bem fininha, quase morta, com balanço. No final das contas, o programador desenvolveu um aplicativo assim, só com uma tábua e uma corda amarrada. Depois, eles foram testar esse negócio. O resultado de teste de carga foi o seguinte, o balanço quebrou, não aguentou. Ou seja, o software também pode se autodestruir quando ele recebe muito peso. O que seria esse peso? Muitos registros, tá? Muitos acessos. Os beta testers, né, que são as pessoas que testam o sistema pela primeira vez, receberam só uma corda, dado um nó. Ou seja, receberam quase nada. O suporte foi fazer a instalação e só deu um nó na corda. Nem os dois nós ele não deu. Mas, na hora de cobrar, ele cobrou que nem essa última imagem aqui. Que nem uma montanha russa, né? Um absurdo de dinheiro. Como os patchers devem ser aplicados? Aqui ele não teve nenhum tipo de noção de como aplicar. Como o projeto foi documentado? Nada. Zero. Não teve nenhum documento. Ou seja, ninguém sabe de nada desse sistema. A galera do marketing foi lá e vendeu desse jeito. Praticamente um sofá amarrado em duas cordinhas. O software foi anunciado desse jeito. Olha a coisa mais perfeita do mundo, né? Quando ele foi entregue, não tinha nenhuma árvore. Foi na outra estação do ano. Solução do suporte para alguns problemas. Cortar a árvore. Resultado do defeito DIG no site do aplicativo, né? Gerou um super congestionamento, pegou fogo, não prestou mais para nada. Versão open source, porque ninguém aguenta mais esse software pegando todo dano de graça. Certo? Então, tudo isso, pessoal, pode acontecer com um software, certo? Então, o cliente ele só queria isso aqui, só um balanço numa árvore. E olha um monte de coisa que pode acontecer. Então, se a gente não focar nisso aqui, ó, na documentação, se a gente não focar em como o gerente e os demais, o analista, o programador, vão entender como é esse sistema, vai dar essa confusão toda e no final das contas não vai ter nada. Então, o software, ele é desse jeito, pessoal. Todo software, ele tem o nascimento, ele cresce, ele se mantém no topo, depois ele morre. E isso aconteceu com muita coisa, tá? Então, o finado Orkut, poxa, começou aqui, cresceu, foi perfeito, se manteve lá, quando apareceu o Facebook, o Orkut, pá, morreu. Facebook começou ali, do meados de 2010, a população aqui brasileira em massa começou a utilizar o Facebook, subiu para 2010, 12, 11, 12, 13, a massa conseguiu, se manteve. Hoje em dia, o que acontece? Poucas pessoas utilizam o Facebook. Eu, particularmente, não utilizo mais o Facebook. Foram migrando para outras redes sociais. Né? Então, o software ele tem uma vida útil. Tudo muda constantemente. Então, cabe aos produtores, né, entender a melhor forma de construir e manter esses softwares. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Vocês querem acrescentar coisa? Alguma dúvida? Rafael? Rapaz, o open source ainda saiu por cima, olha. Mael, Zé? O open source ainda saiu por cima. Pois é, eles estão vendendo, eles estão dando aqui uma coisa mais linda do mundo, né, no open source. Vai ver, não presta nada também.
Então, pessoal, essa parte de introdução, tá? De desenvolvimento ágil, é para a gente perceber que existem essas metodologias tradicionais, tá? E essas metodologias mais ágeis, tá? E que tudo isso pode acontecer com o software, tá bom? Então, é imprescindível que esse tipo de coisa aconteça, tá? Então, pode acontecer, pode não acontecer, então tudo vai depender de como se deu, né? Todo esse processo. Tranquilo, pessoal? A gente pode continuar? Tranquilo. Pode. Beleza, né? Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui, tá? Não vou me aprofundar muito, eu vou deixar uma atividade para vocês hoje, tá? Mas não é muito coisa não, tá? Eu vou dar uma passadazinha aqui por cima, nesse material, sobre esses modelos de processo de software, tá? Então, a engenharia de software, pessoal, ela é uma tecnologia em camadas, tá? Essas camadas, elas são divididas em 4. Ferramentas, o que você utiliza para fazer, métodos, como que você utiliza essas ferramentas, processos, que são sistemas que você utiliza para fazer, tudo isso com foco na qualidade. Tá? Então, gerenciamento da qualidade total e filosofias similares produzem uma mudança cultural que permite o desenvolvimento crescente de abordagens mais maduras para a engenharia de software. Ou seja, quanto maior for o gerenciamento da qualidade do sistema, melhor a gente vai ter uma cultura de software, tá? Vou passar aqui um pouco para a gente já ir avançando até os modelos de software. Então, aqui eu vou mostrar rapidamente para vocês o modelo em cascata, tá? Que também é chamado de modelo sequencial ou modelo linear, ou também chamado de ciclo de vida clássico, tá? Modelo espiral, paradigma de prototipação e modelo baseado em componentes, tá? E o processo unificado a gente vê posteriormente, tá bom? Então, vamos lá. O modelo sequencial, ou modelo em cascata, ou ciclo de vida, ele começa com a especificação, tá? Então, a gente vê aqui que a gente tem essa especificação, tá ok? Depois da especificação, ele vai para o projeto, a fase de projeto. Cada quadradinho desse é como se fossem fases, tá? Da fase de projeto, ele vai para a fase de implementação, tá? Ele vai pulando aqui de fase, ó. Fase de projeto, ele vai para a fase de implementação. Que é quando você já coloca ali a versão beta do software. Da fase de implementação, você vai para a fase de validação, que é onde você vai lá no cliente e vai dizer, poxa, deu certo, o software ficou legal? Se não, ele vai para uma fase de manutenção. E observe que quando a gente chega nessa fase de manutenção, ela pode retornar para as demais fases, tá? Ou seja, da manutenção eu posso voltar lá para o início, para a fase de especificação, tá? Então, o que é interessante saber disso aqui? Que ele é um modelo em cascata, certo? Porém, você só pode retornar para uma outra fase quando você concluir e chegar lá até o final da sequência, tá? Por isso que ele não é tão utilizado. É um modelo antigo, certo? Amplamente utilizado, certo? Entretanto, ele requer uma abordagem mais sistemática, totalmente sequencial, tá? E o resultado de uma fase se constrói na entrada de outra. Ou seja, eu só posso ir para o projeto se eu fizer a especificação. São camadas, tá? Eu só posso ir para a implementação se eu fizer o projeto. E assim sucessivamente. Tá? Beleza, pessoal? Compreendido? Deixa eu tentar falar aqui o mais rápido possível. Que esses conceitos mais formais possível, tá? Quais os problemas desse modelo em cascata, pessoal?
Então, projetos reais raramente seguem fluxo sequencial que o modelo propõe, tá? Então, os projetos que a gente tem hoje em dia dificilmente vão seguir esse modelo, tá? Então, logo no início, é difícil estabelecer explicitamente todos os requisitos, porque o cliente, de uma hora para outra, ele pode querer algo novo, tá? Pode querer implementar alguma coisa. O cliente deve ter paciência, né? Uma versão executável do software só fica disponível numa etapa avançada, ou seja, demora para o cliente ver alguma coisa pronta, tá? Então, por isso que ele não é tão legal. E é difícil a identificação de sistemas legais, não acomoda, não tem engenharia reversa, ou seja, eu não volto para uma fase diretamente para poder reestilizar ela, tá? Embora ele seja bem ruim assim, né, em comparativo com os outros, né, ele ainda é melhor do que o fato de você não utilizar nenhum tipo de abordagem de desenvolvimento de software, tá? Então, esse é o modelo em cascata, tá? Esse paradigma aqui, que é o qual a gente vai fazer uma atividade hoje, é o paradigma de prototipação, tá? Então, aqui, eu obtenho os requisitos, olha aí como ele é em um ciclo, tá? A obtenção dos requisitos, eu vou com um projeto rápido, construção de um protótipo, avaliação do protótipo, refinamento desse protótipo, e por último é que eu tenho a construção do produto. Esse modelo de prototipação aqui, pessoal, ele é um dos mais simples de se entender e um dos mais fáceis, de aplicar. Porque, por exemplo, eu quero um aplicativo, então você vai lá, desenha a telazinha aqui, tá? Eu quero um aplicativo com um botão bem aqui, certo? Com a tela de mensagem aqui, e por aí vai. Então, você protótipo isso num CorelDRAW, você pode fazer um protótipo num caderno, num papel, tá? Então, isso aqui é muito interessante, tá bom? No modelo de prototipação, o objetivo é entender os requisitos do usuário e, assim, obter uma melhor definição dos requisitos do sistema. Isso possibilita que o desenvolvedor crie um modelo, um protótipo do software que deve ser construído, apropriado para quando o cliente não definiu detalhadamente os requisitos, ou seja, ele tem uma amostrazinha grátis ali para poder ver como é que vai. Olha aí, ó. Então ele vai, ó, obtenção de requisitos, elaboração do projeto rápido, construção de um protótipo, avalia esse protótipo, refina e aí ver se realmente conseguiu atingir o objetivo, tá? Então vou avançar aqui, que é só explicando sobre essas fases. Tá? Problemas com a prototipação. O cliente não sabe que o software que ele vê não considerou, durante o desenvolvimento, a qualidade global e a manutenibilidade a longo prazo, tá? Então, no protótipo, por ser um protótipo, ele utiliza poucos recursos, certo? Então, o cliente não consegue ver isso a fundo, tá? Esse modelo em espiral, pessoal, ele é um modelo que eu não curto muito ele, tá? Então, eu vou preferir dar uma pulada nele, certo? Porque ele tem a questão das regiões, ele é um pouco mais complexo, tá? E como a gente está querendo avançar um pouco mais, eu vou deixar só no cascata e no prototipagem, tá? Mas eu também vou mandar no material para vocês. Vou passar aqui. Pronto, né? Aí, pessoal, eu já quero mostrar para vocês esse modelo aqui, que é o RUP, né? Que é um processamento unificado, tá? Então, é uma abreviação de Rational Unified Process, né? Que, na verdade, é processo, métodos e linguagem. Tudo isso aqui diz respeito a UML, certo? Então, é como se fosse a utilização de frameworks para gerar processo, né? Frameworks nada mais são, pessoal, do que padrões de projetos, tá? Então, eu sigo alguns padrões, né? E esses padrões a gente dá o nome de frameworks, tá bom? Então, o que é o RUP?
certo? O RUP nada mais é do que um conjunto de atividades bem definidas, com responsáveis específicos, com artefatos de entrada e de saída, ou seja, eu tenho a entrada e eu quero a saída com o resultado de um processo, com dependências entre as mesmas e a ordem de execução, com o modelo do ciclo de vida, descrição sistemática de como tudo deve ser feito, templates, tá? Que são modelos que vocês utilizam ou não, certo? E utiliza diagramas de UML, tá? Lembra lá do nosso MER, que a gente construiu aquele modelo de banco de dados, na disciplina de banco de dados? Pronto. Aquele MER, ele é um dos diagramas de UML que está presente do RUP, tá? Então, a gente já aprendeu a fazer um desses diagramas, tá? E ainda tem o diagrama de classes e de sequência que vocês viram em POO, tá bom? Características desse RUP, tá? O desenvolvimento de sistemas, né, do RUP, ele é totalmente interativo e incremental, tá? Guiado por casos de uso, user cases, tá? Então, esses casos de uso, pessoal, vocês vão ter que construir como documento. Um dos documentos é esses casos de uso, tá? O que é o caso de uso? É como você vai utilizar aquele sistema. Ah, o cliente clica na parte superior, onde tem o botão de login, ele, ao clicar, ele vai ser redirecionado para uma página, tal. Isso é como se fosse uma descrição de cada ação que você vai ter dentro do sistema que tu vai construir. Isso aqui facilita a vida do programador, do dev, tá? No RUP, o ciclo de vida ele consiste na concepção, na elaboração, na construção e na transição. Então, são essas 4 etapas. Na concepção, ele define o escopo do projeto. Na elaboração, ele detalha os requisitos e que arquitetura vocês vão utilizar, tá? Que ferramentas, que linguagem, essas coisas. Na construção, ele desenvolve o sistema em si e na transição ele implanta, tá? Então, isso aqui, se vocês puderem anotar aí no cantinho do caderno de vocês como um ultra importante, vocês anotem isso aqui, que são essas 4 etapazinhas no processo de construção do RUP. Beleza? O pessoal tá tranquilo até aqui? Sim ou não? Tá tranquilo. Alguém vivo aí ainda? Ei, Felipe, então no caso, esse documento de caso de uso vai ser bem grande, né? Ele vai ser grande, um pouquinho, maior, tá? Entendo. É o maior, na verdade, ele é um conjunto de documentos, tá? Para cada tipo, cada página, mais ou menos assim, por exemplo, a grosso modo, a cada página do teu sistema, certo? Vai ter um caso de uso específico para ser utilizado. Dentro de cada caso de uso ainda tem os fluxos, fluxo primário, fluxo secundário, tá? E aí eu vou explicar isso quando eu for explicar cada documento, tá bom? Ah, pessoal, isso aqui é muito interessante, ó. Cada fase, ela é dividida em interações, tá? A gente também tem um documento chamado plano de interações, Essas interações, certo? Elas são altamente planejadas, ela realiza uma sequência de atividades. Por exemplo, o que é uma interação? Se, por exemplo, for fazer um login e senha, vai lá, coloca o login e senha. Pronto, é uma interação que você teve com o sistema. Então, ela foi planejada e realizada por uma sequência. Qual é a sequência? Colocar o login e a senha. Tá? Geralmente, resulta em uma versão executável do programa e é avaliada segundo critérios de sucesso previamente definidos. Tá? Vocês vão me construir um gráfico, não hoje, tá? Mas nos documentos, semelhante a esse. Ok? Que é o fluxo de trabalho. O fluxo de trabalho de vocês, como que vai se dar o fluxo de trabalho da construção do software de vocês? Aí vocês vão me dizer, tá na concepção, modelagem de negócio, concepção, elaboração, construção, transição, tá?
quando for para vocês construírem isso, eu vou explicar bem direitinho esse quadro, esse gráfico, tá? E aí, quando vocês finalizarem ele, vocês vão procurar um workflow, certo? O workflow, certo? É um momento onde eu tenho todos os fluxos de trabalho ativos. E aí você vai me dizer em qual fase está o workflow. Felipe, o workflow ele pode estar na construção? Pode, se todo mundo estiver trabalhando ativo aqui. Se eu fizer isso aqui, ó, a gente vai ver que bem aqui, ó, no teste, ele não estava funcionando, tá? Então, basicamente, o workflow acontece nesse caso aqui, na elaboração. E aí, isso aqui é um dos documentos que vocês vão ter que me fazer também, tá? Mas eu vou explicar ele mais a fundo também. Por isso que eu disse que as documentações iam ser baseadas no RUP, tá? Como eu falei anteriormente, o RUP também é guiado por casos de uso, certo? Já falei o que são casos de uso. No RUP, pessoal, você tem os responsáveis, tá? Perfis, papel, certo? O que isso significa? Que vocês também vão ter que me informar que é o gerente. Qual é o papel do gerente na empresa? Quem é o programador? Qual o papel do programador? Ah, o programador é fulano de tal, ele é responsável por isso, aquilo. Então, vai ter documento no qual vocês vão me informar isso também, tá? Esse fluxo de planejamento e gerenciamento, não gosto de passar, tá? Então, resumindo tudo, né? O RUP, certo? Ele é interativo e incremental, guiado por casos de uso, baseados na arquitetura do sistema que vocês vão utilizar e organizado em fases, interações, fluxos, atividades e passos, tá? Então, isso aqui é o que a gente vai documentar de um software. Beleza? Pronto, ó. Aqui ele tem uma amostragem que diz os principais métodos ágeis. Tem esse Crystal, certo? Tem o Scrum, tem esse aqui, o XP, né? O XP, que é uma programação extrema, certo? Adaptative Software Development, Feature Driven Development. O que isso quer dizer? Tá? São vários tipos de desenvolvimento ágil, mas quais que a gente vai utilizar de forma concreta? Na documentação, o RUP, certo? E a gente vai ver o Scrum, tá? Na próxima aula, tá bom? Então, o que a gente tem até aqui, tá? A gente tem como metodologias de desenvolvimento ágil, certo? Que a gente viu. A gente tem o modelo em cascata, que a gente trabalhou, tá? Deixa eu só apagar esse monte de risco aqui. Então, a gente tem um modelo em cascata, que ele obedece uma sequência. A gente viu lá também o modelo de prototipagem, certo? A gente viu o modelo em espiral, só que eu resolvi pular um pouco ele, tá? O modelo de prototipagem, o RUP, e a gente vai ver o Scrum na próxima aula, tá? Então, hoje, pessoal, como atividade para vocês ficarem aí alegres e contentes, certo? Eu acabei não colocando a atividade lá no Classroom, porque eu queria explicar ela aqui, porque acaba sendo mais intuitivo. Vocês vão formar duplas, certo? E aí, o que vai acontecer? Vocês vão prototipar alguma ideia. Então, por exemplo, vamos supor que eu faça uma dupla com a Suiane. Aí a Suiane tem a ideia de um aplicativo para pedir comida no Trairi. Aí, a outra pessoa da sua duplinha, no caso eu e a Suiane, né, eu vou chegar até a Suiane, certo? E vou dizer o seguinte, Suiane, qual é a sua ideia? Aí a Suiane vai dizer, olha, é isso, eu quero um aplicativo daquele jeito, que tem um menu desse jeito, eu quero ele vermelho. E aí vocês vão prototipar essa ideia. Seja de um aplicativo, seja de um site, seja de um sistema. Eu vou deixar vocês bem livres para vocês prototiparem. Felipe, como é que eu vou prototipar isso? Cara,
desenhe as telas do aplicativo no caderno, como que você quer, tá? Se quiser desenhar no CorelDRAW, perfeito. Se quiser desenhar no Paint ou qualquer outro aplicativo aí de desenho, podem fazer. Mas o que eu quero que vocês façam é, fiquem em duplas, certo? Uma pessoa é o cliente que tem uma ideia e o outro vai estar coletando as informações para fazer um protótipo. E aí, na próxima aula, a gente dá uma olhada nesse protótipo e explica sobre o Scrum. Tá? E aí, na aula seguinte, a gente já dá início à documentação. Fica tranquilo assim, pessoal? Todo mundo entendeu qual é a atividade? Sim. Aí, essa atividade, vocês me enviem, certo? Como anexo lá no Classroom, tá? A gente envia o modelo. Oi? A gente envia. É, só o desenho, rapaz. Pode falar, Yuri. Eu? Oxi, Quem tava falando era tu não, Yuri? era o Gustavo. Era o Gustavo. Foi mal, Gustavo. O que era, Gustavo? Pode falar agora aí. Tu acabou de responder. Tu já me respondeu. Acho que tu confundiu aí. Alguma coisa. Sim, Felipe, agora me deu. Não, peraí, agora deu uma dúvida. Os dois vão enviar a imagem, o desenho? Os dois me enviam a imagem, tá? Só para constar lá no Classroom. Tá bom. Ou vocês acham melhor fazer um formzinho para vocês me enviarem? É melhor, né? Se você trabalhar, você vai ter dinheiro do Luiz Felipe Oliveira Mota. emprego. Você correr atrás de Tu que vai montar as duplas ou a gente que vai escolher? Fiquem à vontade, pessoal. É para vocês se divertirem nessa, tá? A gente nunca se diverte quando é pra fazer trabalho assim em dupla. Nunca. Vai se matar. Nossa. A gravação, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Eu vou parar aqui Não a tem gravação. nenhuma.